Hey guys, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo por aqui. Estou hoje com meu amigo Atrasildo, Wilter Abreu. Não é sempre que acontece isso, mas... O que aconteceu? Será que não é sempre Antes de mesmo? tudo, antes da gente começar a nossa conversa, quero pedir desculpas pelo atraso. E não é desculpinha, tá? Acontece. O tempo tá corrido. Então você vai viver assim, de desculpa, acontece. O que eu posso fazer? Eu sei que vocês estão olhando pro Will, mas isso acontece com cada um de nós muitas vezes. Parece que assim, dia após dia as coisas estão ficando mais corridas, não dá tempo de fazer tudo. A gente se perde em tarefas, a gente se perde em conversas, com amigos, com clientes, com familiares, com entregas. Nem me fala do grupo da família, né? Mas mesmo assim a gente ainda arruma tempo pra procrastinar. É incrível como isso acontece. Pensa aí, quantas mensagens você não tem atrasada pra responder? A gente sempre tá lutando contra isso, mas de maneira prática hoje a gente vai bater um papo sobre gestão de tempo. Mais especificamente, Wilter, sobre como exercitar a sua rotina, transformá-la e deixá-la mais forte para que você possa enfrentar essa correria que o dia a dia tá fazendo com a gente. Então vamos lá, guys. Agora que a gente já estabeleceu o nosso assunto de hoje, eu quero deixar claro algo antes de tudo. Eu, o Wilter, a gente não é nenhum guru da gestão de tempo, da produtividade. Gostaria de ser, mas não sou não. Gostaria de ser. A gente é apenas um criativo como você que está já há algum tempo nessa jornada, já testou um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, já leu bastante e a gente está sempre tentando navegar, encontrar novas águas para que a gente possa ter uma rotina tranquila, efetiva e produtiva. E esse momento aqui, essa mesa é para isso mesmo, compartilhar experiência com vocês, para que vocês possam extrair algo que já funcionou para a gente e possam usar de alguma maneira na própria jornada de vocês. Porque aqui, a nossa função não é apontar o dedo pra ninguém e falar, olha, vocês estão fazendo tudo errado. Se for pra apontar, eu vou apontar Exatamente. aqui, ó. Todo mundo tem dificuldade, eu já tive dificuldade e aposto que vocês aí já tentaram buscar soluções. Vocês não ficaram procrastinando durante os últimos anos. Vocês pararam várias vezes. Não, agora eu vou me organizar. Agora... Sempre tem esse momento. Parece que é um viciado. Agora, a hora que eu quiser, eu paro. Agora eu vou parar. Vou parar, aí vou organizar e tudo mais. Quando você vai ver, você já foi engolido tudo de novo pela rotina, por trabalho, por prazos que vão, ó... Principalmente a gente que trabalha nesse ambiente criativo, que muitas vezes é o nosso próprio chefe. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês são freelancers ou trabalham, né, ali com um coletivo de amigos, cada um cuida ali das suas demandas. Então, inevitavelmente, você pode se enroscar mais facilmente do que alguém que tem um trabalho, né, um pouco mais tradicional ali. Sim, e parando pra pensar, por exemplo, tudo bem que hoje todo mundo que trabalha tem um computador na frente, mas nem sempre o computador tá conectado nas redes e tudo mais. Cara, o que a gente tem de distração o tempo todo, você tá ali, de repente, seu celular apita, chega uma mensagem de alguém que não tava sumido há mó tempo e de repente aparece do nada, sua mãe te liga. E aí vão surgindo várias coisas ali, quando você vai ver, o tempo esvaziou, você perdeu um tempinho ali olhando um Insta, rolando... E, nossa, meu dia, eu não fiz nada. Meu dia voou. Então, assim, pra gente que tá dentro do audiovisual, que trabalha o dia todo com o computador, com o celular na mão... eu acho que ainda é um desafio ainda maior, porque a distração, ela tá ali, ó. Sim. Na tua frente. Se você bobear, se você não conseguir se organizar, essa do eu sou o meu chefe vai ser a sua maior queda. Porque você vai estar nessa de... Não, amanhã eu resolvo isso. Famoso amanhã. Amanhã. Procrastinando. E aí, o que acontece? Will, eu entendo que muitas vezes a gente comete esses erros e entra nessas bolas de neve de prazos e burnouts até, em muitos casos, como a gente já viu e próximo de nós, porque a gente não sabe criar compartimentos e espaços dentro da nossa rotina. Então vamos entrar nas dicas de maneira prática, né? Para começar, galera, algo que a gente já testou e implementou nas nossas rotinas e que realmente foi um divisor de águas é definir dias específicos para tarefas específicas. E eu sei que muitos de vocês devem estar, poxa, não, Flávio, eu já faço uma to-do, eu sei tantas edições que eu preciso entregar, tantos projetos que eu preciso finalizar essa semana ou escrever, etc. Não, galera, eu tô falando sobre descanso. Por que eu tô falando sobre isso? Porque é muito importante a gente também criar um ambiente, criar um momento, um dia específico para descansar, priorizar, recarregar as nossas baterias. Mas, Flávio, a gente tá falando de trabalho, por que você tá falando de descanso? Eu não tô entendendo. Porque a gente já vai estar matando um problema
com outro problema. Por quê, Will? Depois a galera vai falar, pô, Flau, como que eu vou ter ideias? Eu tô numa prisão de criatividade, não consigo fluir. Óbvio, seu cérebro ele tá Fritando. a 110%. Sabe quando você abre o Task Manager do seu computador, você olha lá, seu processador tá no 115. E aí, você vai pensar como? Sua RAM tá estourada lá, você vai abrir qualquer coisa, você não consegue mexer em mais nada do computador. Travou. Cara, isso que a gente tá falando de uma máquina. Você é um ser humano, então pensa comigo. Você precisa de descanso, você precisa entender os seus limites. Beleza, você teve uma semana super produtiva, trampei 8 dias seguidos. Top. Você vai ter um burnout. Você vai... Isso tem prazo de validade, galera. Exato. E assim, a gente entende também que a vida é feita de estações. Naturalmente, em um momento ou outro, às vezes você tá começando, tá entrando num serviço novo, clientes novos, e vai precisar dar uma puxada, mas coloque prazo de validade, porque senão depois isso é uma própria bomba relógio. Tem data pra começar e pra acabar. Eu posso até compartilhar com vocês, galera, que ali na época mais puxada da gente levantar a produtora, construir o nosso negócio juntos. Pra quem não sabe, o Will é meu sócio, né, em vários negócios, mas quando a gente começou a fazer vídeo profissionalmente, a gente tava full time. E, cara, 1 ano e meio depois, ali nessa pegada, eu tive gastrite, eu tive crise de ansiedade, porque o corpo às vezes não consegue lidar com esse ritmo todo. E a gente é jovem, a gente acha que é Não, eu aguento. Superman. O que era, Will? Virar à noite, viver de Red Bull, comendo fora toda hora, lanche e tal, coisa rápida, porque a gente não tem tempo. O corpo cobra, não adianta. E aí... E eu tenho sequelas até hoje. Então, só que assim, a grande questão é... Ninguém parava pra pensar nisso naquela época. Era eu job. Eu também não tive ninguém pra me falar isso. Exato. Todo mundo que eu tinha ali, talvez como um mentor, não, tem que puxar mesmo, tem que dormir menos, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tomar café. Mas, cara, essa rotina workaholic não faz bem. Tem que ter, pra começar e pra acabar, tem que ter data. Sim. Agora, outro ponto importante também é um outro dia que a gente tem que separar, né, Will? Sim. Separamos o nosso dia pra descansar ali na semana, pra recarregar as baterias. E aí você pode até falar, Flau, por que não 2 dias? O final de semana não tem 2 dias? Tem, mas eu sei que talvez vocês nem consigam 2 dias agora. Então, pelo menos um dia off de trabalho. O que mais que a gente precisa, Will? Bom, o outro dia muito importante dentro da sua semana é um dia para você se organizar. É um dia que pode ser mais tranquilo, você pode até ter uma parte de descanso nele, mas você vai tirar algumas horas para olhar a sua semana e falar, olha, eu tenho tudo isso aqui para fazer. Como que eu vou enfrentar esse desafio? Exatamente. Porque assim, muitas vezes a famosa segunda-feira braba, que é aquele dia que todo mundo aparece, todo mundo chama. Segunda-feira de manhã é aquele terror. Tem gente que tem crise de ansiedade com segunda-feira. É verdade. Que assim, nossa, meu Deus, amanhã é segunda-feira, todos os problemas que estavam em pausa, eles vão voltar, todo mundo vai pedir um monte de coisa, e aí você já fica naquela, meu Deus. Tensão. Se você organizar, por exemplo, pegar o seu domingo ali, algumas horas, para organizar o que você vai fazer, isso já te dá um belo adianto de vida, isso já te dá uma boa noção do que você tem para fazer, e além disso, te coloca bem claro o que você pode fazer, e não o que você quer fazer. Porque, com certeza, quando você botar no papel, às vezes não vai caber tudo ali. E aí você vai ter que começar a fazer escolhas inteligentes e saber, olha, isso aqui eu vou ter que colocar um pouquinho mais pra frente. Por quê? Porque não é possível. Não adianta você querer, não, essa semana eu vou estraçalhar, eu vou passar por cima de tudo e eu vou cumprir. Assim, às vezes isso funciona, mas não dá pra ser sempre assim, porque a gente vai voltar lá no início da nossa conversa. A bomba estoura. A bomba estoura em algum momento. Então, assim, é bom você ter um equilíbrio do que você ter grandes picos de energia, simplesmente porque você não conseguiu fazer com que o seu corpo e a sua mente funcionem de forma regrada e de forma organizada. Mas aí tem muita gente que fala, mas isso é lindo, mas e eu que faço casamento de final de semana, no sábado, e fotografo até 4 da manhã? Como é que eu faço? Você cria o seu próprio fim de semana, o seu próprio sábado e domingo, que não precisa ser exatamente no sábado e no domingo. Por exemplo, atualmente eu tenho algumas atividades durante o fim de semana, então eu separei a segunda-feira para ser o meu day off. E não tem nenhum problema, porque eu consigo organizar a minha rotina, me comunicar com o meu time, todo mundo já tá ligado. Segunda-feira o Flau tá off, porque no final de semana ele precisou puxar em algum outro dia.
Sim, então é algo que é bom você trazer essa comunicação com as pessoas que trabalham com você, com determinados clientes, porque não vai ser surpresa. E tentar não entrar na semana sem fazer essa organização prévia. E não é um bicho de 7 cabeças. Vamos botar isso em passos práticos. É pegar o seu celular ou o seu caderno, depende do estilo que você curte. Preciso ter aquele super programa de organização. Abre o seu Notes, cria aquelas bolinhas, tá ligado? As bolinhas são ótimas. E coloca tudo que você precisa fazer. Vai pondo lá, isso eu vou fazer na segunda, isso na quarta, vai colocando prioridade. Se você é nerd, existem programas, um rápido Google você vai achar. Sensacionais. Sensacional. Mas aí você pode te organizar, isso vai, cara, limpar tanta coisa que muitas vezes a gente perde tempo pensando naquilo que a gente tem que fazer, tipo, só se preocupando. Pega esse tempo e organiza. Bota em passos práticos ali pra sua semana render. E também você entender, isso não cabe nessa semana. Já vou colocar pra outra. Preciso me comunicar com algum cliente, estender alguma coisa. Porque assim você acaba se queimando se você não se organizar. Por exemplo, você promete algo pra determinada data. Chega a data e você não entregou. Se queimou. Se queimou. Já começa a ficar estranho. O que custava você pegar, falar, olha, eu vou entregar dia 24. Até dia 24. O que eu tenho pra fazer? Eu vou conseguir fazer isso? É mais fácil você prometer um pouco mais pra frente e conseguir talvez entregar antes. E sair de boa. Exatamente. Ainda fica aquela impressão, nossa, o cara entregou. O cara é mais rápido do que eu imaginava. Entendeu? Então assim... E tava no seu prazo. Exato. Simplesmente porque você não fez essa organização. E não tá tão longe, não está tão difícil, não é tão impossível. A vida é mais digital. A gente viveu algo que não é mais indiscreto. Você fala, olha, essa conversa dá pra gente fazer por telefone, por Zoom. Às vezes é mais prático pra todo mundo. Exatamente. E você vai ganhando um tempinho aqui, ganhando um tempinho ali. E quando você vai ver, seu dia já rendeu mais. São ferramentas que estão ali pra gente utilizar, mas a gente às vezes consegue problematizar tanto que a gente deixa passar. E se a gente traz isso pra um micro ali? Vamos imaginar um dia, Will. Como que a gente poderia organizar um dia de trabalho? Vamos parar pra pensar. Tem uns extremos. Você acorda de manhã, você tem um determinado período, normalmente almoça, tem o restante do dia e começa à noite. Mas aí, o grande problema que a gente tem enfrentado é essa questão de estar disponível demais, porque a gente tá com o celular sempre na mão, a mensagem chega a qualquer momento, não era igual antigamente que você saía do escritório às 6 da tarde, os clientes tinham o seu número comercial, por exemplo. nem tem mais isso entendeu? No nosso meio de trabalho, geralmente. E aí dava 6h10, o cara ligava na empresa, não tinha mais ninguém. O cara vida. Era tranquilo para falar com ele no outro dia. Entendeu? Isso já era normal. Hoje em dia, se às vezes tem gente que acha ruim que você recebe uma mensagem às 9 e não responde. Mas que é verdade, Will. O que aconteceu que a gente perdeu a mão nesse sentido? É culpa de quem? De quem tá te cobrando que você não responde ou de você que não colocou limites? Onde que a gente consegue chegar em um denominador comum pra coisa ficar mais suave? Vamos fazer uma organização do nosso dia. Não dá pra ficar disponível às 24 horas. Então, o que a gente vai fazer? Vamos criar uma janela de disponibilidade comercial, digamos assim. E como isso pode ser feito? As pessoas te mandam mensagem durante a tarde, você dá um jeito de responder, dependendo de como é que tá o dia. Se as pessoas te mandam mensagem muito à noite, não é problema nenhum você receber a mensagem, olhar e responder na manhã seguinte. Porque a partir do momento que você responde aquela mensagem à noite, obviamente tem situações excepcionais e tudo mais... Mas estamos falando de rotina, que é o que você cultiva, né? Exatamente. A partir do momento que você enxerga isso e coloca isso em prática, naturalmente as pessoas vão se acostumar e vão entender isso. A não ser que você seja aqueles que colocam no WhatsApp assim, atendimento de tal horário a tal horário. A gente também não pode ser isso, porque às vezes a gente pode deixar as pessoas meio ariscas de chamarem você, porque você pode passar uma impressão errada. Você quer se organizar, mas você pode estar passando a impressão de alguém um pouco fechado. Então, a gente tá aqui para encontrar aquela sintonia fina, para deixar vocês, exatamente, temperados. Mas assim, um outro extremo que a gente tem que evitar é o quê? Demorar demais para responder, gente. Pelo amor de Deus. Organize. É muita mensagem. Cara, da mesma forma como você tem várias tarefas e a gente deu a dica de você parar ali algum dia para organizar, tire um pedaço do teu dia, uma meia hora que seja ali, senta e vê as mensagens, se organiza e responda, porque assim, um retorno dentro de, digamos assim, um prazo de 24 horas é algo que a pessoa consegue entender e receber bem, e ninguém fica mal por isso. Sim. Mas aí você some 2, 3, 4 dias... Aí não dá.
E aí você começa a criar uma imagem de alguém difícil, alguém que não responde, alguém que não tem diálogo, instável, que não tem comunicação. E ninguém, como profissional, quer ser taxado dessa forma, quer ter esse estigma. Imagina sobre se si. você vai mandar o seu orçamento pro cliente, cobrar ali a primeira parcela e ele demora 3 dias para responder. Então, você não vai gostar também. Tudo bem, ele tem a rotina dele, ele tem os contratempos, todo mundo tá na correria hoje, mas a gente tem que achar o limite do bom senso. Porque senão a gente começa a ficar muito nisso, respondo depois, e você só vai se enrolando. E é mais... Daqui a pouco você vai ter que ter um dia pra se organizar só pra responder pessoas. Exatamente. Tipo, isso não vai ser legal. E Will, se isso acontecesse... Porque assim, chega um momento, e a gente viveu isso na nossa dinâmica, como empresa, como sócios, em que muitos clientes vinham falar diretamente comigo, eu já não conseguia mais fazer o meu trabalho e atender todo mundo. O que acontece quando você não consegue mais encaixar tudo isso no seu dia? Essa é fácil, hein? Eu acho que vocês já estão pensando por aí, eu acho que muita gente já sacou. Só da gente se olhar... Então, porque assim, pensem comigo. Você suporta 10 quilos nesse braço, 10 quilos nesse outro braço. Você suporta 20 quilos. Se chegar mais 10, vai cair, vai abrir. Mas eu tô aqui. O que você faz? Você pede ajuda, você distribui isso. Ou seja, a partir do momento que fica pesado demais, você precisa trazer alguém para te ajudar. E com a gente foi justamente isso que aconteceu. A gente foi crescendo, os clientes foram aumentando, as demandas aumentando, os projetos crescendo de magnitude e foi ficando, assim, impraticável. Inviável. Não tinha como fazer todo tipo de conversa. Vamos falar sobre dinheiro. Tipo, vamos falar sobre projeto. Mas vamos falar sobre... Ideia, dinheiro, criação. Tudo na mesma pessoa não dá. A gente começou a fazer algumas divisões. E foi muito saudável. Então, eu comecei a pegar um pouco mais essa parte administrativa, a parte financeira. E o Flau foi focado na questão da criação. E a gente foi caminhando com isso. Por quê? Era mais fácil dividir. Dividir o fardo. Porque assim, se fica com um só, sobrecarrega. E a gente volta lá no início. A criatividade, vai por água abaixo. Exatamente. Então, acho que é algo tranquilo de você sempre botar em mente. Eu tenho um certo limite de peso que eu consigo colocar. Então esteja sempre de olho em pessoas, parcerias, às vezes alguém muito próximo de você, porque alguém que possa fazer um atendimento, não precisa ser alguém 100% da sua área, que entenda. Claro que isso facilitou muito o jogo, mas talvez para uma conversa mais administrativa, financeira, burocrática, possa ser alguém com outro background, que pode somar força com você. E muitas vezes as pessoas estão ali pertinho de você, cheias de habilidade, podendo te ajudar a resolver os seus problemas e você quer fazer tudo sozinho. Meu Deus, não dá. Cara, e aquela clássica história, né, Will, que a gente sempre fala. Ninguém constrói nada grande sozinho. Ponto. Porque você sempre tem os limites, tanto corporais quanto temporais. Você não consegue fazer mais coisas do que em 24 horas, porque o seu dia só tem 24 horas. E sua energia, ela vai acabar em determinado momento, porque você é um ser humano, então... Chega um momento que não dá pra fazer tudo. Saiba lidar com seus limites. Exatamente. Will, e me diz uma coisa, você que é o cara das analogias. Pra gente fechar com chave de ouro esse papo, como que a gente pode resumir o tempo na nossa própria vida? Eu sei que tem muita gente aí que depois de um tempo não vai lembrar de muitos aspectos que a gente conversou aqui. A gente fala muito também, né, Will? Exato. Mas assim, muitas vezes se a gente pega uma figura e guarda na cabeça uma determinada ilustração, a gente vai conseguir lembrar daquilo por mais tempo. E eu quero trazer isso agora pra vocês. Imagina que o tempo é como se fosse uma grande esteira de academia, que fica lá, rodando. Só que o nosso tempo, ele tem uma velocidade constante. Não tem como você aumentar ou diminuir a velocidade com que ele passa. O que muda é a forma como você encara aquela velocidade. Se você tem um bom condicionamento físico, você vai ter uma certa resistência dentro daquele ritmo que ele tá te colocando. E vambora. Você vai começar a se cansar e tudo mais, mas você conseguiu ter um bom tempo de corrida. Mas se você não se prepara, se você não tem um background ali, se você não se organiza para enfrentar aquele desafio, você vai subir na esteira, você vai dar 3, 4 passos, você vai ser arremessado para fora, você vai cansar, ficar com a língua de fora, ou seja, você foi engolido pela esteira, pelo tempo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar o nosso
condicionamento temporal. Da mesma forma que pra gente enfrentar uma esteira, a gente tem que melhorar o nosso condicionamento físico, pra gente enfrentar essa grande esteira do tempo, a gente tem que melhorar o nosso condicionamento temporal. E como a gente faz isso? A gente faz isso criando rotina, se organizando, planejando a semana, tendo momentos para descanso, tendo momentos dentro do nosso dia para fazer determinadas coisas, responder às pessoas, ter um tempo off. A gente precisa ter todos esses aspectos ali integrados, porque a partir disso a gente vai se tornar mais forte temporalmente. Ou seja, a gente vai estar apto para enfrentar essa velocidade que o tempo tá ali imprimindo. E ali as 24 horas do dia vão começar a se tornar mais leves, mais leves, mais leves, simplesmente porque você se organizou. Você falou, agora eu vou dar um jeito nessa bagaça que tá bagunçada. A gente vai se organizar. E agora é com você, cara. Só depende de você. Exatamente. Chegou o momento que você vai decidir. Vai deixar o tempo te engolir? Vai deixar essa esteira ficar rodando numa velocidade desafiadora na sua cabeça? Ou você vai se posicionar e vai falar, eu vou enfrentar esse desafio, que na verdade nada mais é do que uma forma de você enfrentar a vida de maneira mais leve, de maneira mais tranquila, sendo que você pode aproveitar melhor os seus momentos, não só de lazer, mas acima de tudo, desfrutar do seu trabalho com qualidade de vida, coisas que todo mundo busca, mas que quase ninguém consegue. Meu Deus. Forte. Profundo. Profundo. Então, ó, levanta dessa cadeira. Mas antes de levantar, comenta aqui embaixo o que você vai fazer para mudar isso. Qual que vai ser o primeiro passo que você vai implementar na sua rotina para melhorar o seu condicionamento temporal. Se você curtiu o nosso conteúdo de hoje, mas tem vontade de se aprofundar profissionalmente no audiovisual, eu quero te convidar a conhecer o meu curso, a FJR School. Ele pode ser o seu mapa dentro do audiovisual. E lá nós ensinamos pré-produção, captação, pós-produção e todos os aspectos necessários para você ter uma carreira de sucesso dentro do audiovisual. O link está aqui na descrição para você se tornar um aluno hoje mesmo. Bom, mas para também a gente não ficar muito tempo por aqui... Acho que tá bom já, né, Will? Por hoje é só. A gente volta numa próxima conversa, trazendo sempre dicas que possam facilitar a sua vida e a sua trajetória. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Até mais.